Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. MDM poderá encontrar sucessor de Davi Simango para a liderança do partido na segunda semana de abril. Retoma das aulas presenciais poderá acontecer sem o curso noturno no país. Cidadão escapa à morte após atropelamento por um comboio na cidade de Chimoio. Defensor dos direitos dos reclusos saúda a vacinação da população prisional e funcionários das cadeias na segunda fase de imunização contra a Covid-19. E passamos a atualizar as notícias. O Movimento Democrático de Moçambique poderá encontrar o sucessor de Davi Simango para a liderança do partido na segunda semana de abril. Até então, o caderno da Comissão Política Nacional do MDM não tem nomes de possíveis candidatos à sucessão do antigo líder Davi Simango, que perdeu a vida no dia 22 de fevereiro último, vítima de doença. Não, porque só o Congresso é que poderá decidir, só o Conselho Nacional o poderá decidir. Mas, entretanto, neste espaço da vacatura da presidência do partido, conforme está instituído nos nossos estatutos, fará seguimento o seu secretário-geral. O seu secretário-geral é que fará o acompanhamento até a realização do Congresso. Entretanto, o Partido do Galo reitera firmeza para dar continuidade à obra de Davis. O momento realmente é um momento que nos apanhou de surpresa, mas mesmo em vida, o Sr. Presidente sempre nos preparou para que, acontecendo alguma infelicidade como esta que aconteceu, seguirmos em frente e vamos continuar com os seus ideais. Os ideais do Presidente falecido estão conosco e nós vamos desempenhar. A morte do então presidente da autarquia da Beira, assim como do MDM, não fragiliza o partido. Por isso, este domingo, foram lembrados os seus ensinamentos. O nosso presidente nos ensinou muitas coisas que nós devemos seguir, o pé dele, devemos seguir a lema que ele deixou para nós. Então, nós vamos trabalhar, vamos levantar, vamos em frente para fazer todo aquilo que é o projeto do partido em que o presidente Davi Simango deixou. As informações foram partilhadas no quadro das celebrações do 12º aniversário do Movimento Democrático de Moçambique, assinalado este domingo, 7 de março. O bispo da Diocese de Inhambane, Dom Adriano Langa, desafia o governo a repensar na estratégia militar com vista a travar a ação dos terroristas na província de Cabo Delgado. Há cerca de 5 anos que o país debate-se com a ação terrorista na província nortenha de Cabo Delgado. Durante este período, mais de 1000 pessoas foram assassinadas e decapitadas e várias infraestruturas socioeconômicas destruídas. Aliás, os terroristas chegaram a tomar de assalto algumas vilas distritais de Cabo Delgado. O bispo da Igreja Católica em Inhambane, Dom Adriano Langa, diz que o terrorismo é um fenômeno complexo no mundo que exige dos governos o reposicionamento permanente da estratégia militar. Eu não faria tanto da incapacidade das forças, e até porque houve altura em que, não sei se ainda se mantém essa coisa, que a dada altura as nossas forças tiveram uma certa supremacia. Isso significa que já tinham topado uma série de estratégias e tentar que, bom, a estratégia dele é esta, mas até que se chega a saber qual é a estratégia, há um sofrimento. E pode ser que agora este recrudescimento, que parece que há um certo recrudescimento, pode ser que eles tenham mudado também de tática. Então é preciso voltar a estudar a tática do inimigo. Dom Adriano Langa diz que, com o atual rumo dos acontecimentos em Cabo Delgado, o governo pode solicitar apoio militar internacional para fazer frente aos terroristas antes que o fenômeno abranja outras províncias do país.
Contudo, o clérigo alerta as desvantagens da ajuda militar externa. Queremos o apoio, mas também nos preparemos para suportar as consequências do apoio. Porque há de haver violações. Há de haver violações de todo tipo com aqueles que vêm nos socorrer. Vemos o que se passa no Congo. Os ruandeses vão lá, ou mesmo o MONUSCO vai lá, mas saem com diamantes, não sei quantos. São soldados que vieram para ajudar. Mas saem carregados e mandam para as suas terras coisas, riquezas, minerais, enfim, é o preço da coisa. A ajuda internacional tem preço. E então, daí que eu digo, venha ela, não é? Porque talvez o maior, aquilo que sofremos é maior prejuízo do que a venda deles. Vamos sofrer, mas talvez e caminhando já para a estabilidade. Para além de matar, decapitar e destruir infraestruturas socioeconômicas, os terroristas em Cabo Delgado forçaram o deslocamento de centenas de famílias. E algumas famílias estão acolhidas nas províncias vizinhas, Nampula e Niassa. Um cidadão de aproximadamente 40 anos de idade foi encontrado morto no interior de uma viatura ao longo da estrada circular de Maputo, em Marraquém. Um incidente que deixou de queixo caído moradores do bairro Montanhane, no distrito de Marraquém. Passou alguém e se apercebeu do sangue ali embaixo. E acho que talvez deu sinal, porque acho que vinha um carro de polícia da velocidade. Então a pessoa deu o sinal e aquele carro parou ali. No seio da comunidade, um residente do bairro, na passagem, viu o carro estacionado e a pingar sangue. Então fez a aproximação. É daí que tivemos alerta. Eu vim com o meu colega do secretariado, vimos até aqui, mas já havia adiantado a polícia. A viatura em que foi encontrado o corpo estava estacionada ao longo da circular desde a manhã deste sábado. As manchas de sangue que jorrava no interior da viatura viria a confirmar as suspeitas por volta das 15 horas, tendo os moradores das redondezas comunicado às autoridades policiais que trataram de levar o corpo à morgue e a viatura a uma unidade policial. Houve socorro lá para as 15, quando descobriu-se a pingar o sangue. A polícia esteve presente no momento que tiveram a informação. Toda a polícia Cernic, polícia de Moçambique, tudo, e polícia de trânsito estiveram presentes e removeram o corpo e levaram o carro da vítima e deu seguimento. De salientar que esses casos não são daqui, todos são casos que trazem as pessoas e deixam que depois vão. Podemos dizer que aqui é o repositório das mortes? Por acaso sim, por acaso sim. O que mais intriga é o fato de não ser a primeira vez que este tipo de crime acontece numa área em que há falta de patrulhamento policial e de iluminação na via pública. Este vestígio de sangue podemos verificar aqui, nesta estrada, concretamente no bairro de Montanhana, no distrito de Marraquém, revela mais um bárbaro assassinato de um suposto empresário indiano que teria encontrado a morte em circunstâncias ainda estranhas. Segundo testemunhas no local, tudo aconteceu na madrugada deste sábado e desconhece-se as razões que levaram a morte deste suposto empresário. A TV Sucesso promete trabalhar para apurar a veracidade dos factos. Imagens de César Mariquel, Coutinho Macanaz, TV Sucesso. Um cidadão escapa à morte após atropelamento por um comboio no bairro 3 de Fevereiro, na cidade de Chimoio, província de Manica. O acidente aconteceu no bairro 3 de Fevereiro, na cidade de Chimoio. A vítima, que se presume sofrer de problemas mentais, quando se apercebeu da chegada do comboio, teria se dirigido em direção à locomotiva e que acabou sofrendo na parte da coluna. Sempre o comboio passa aqui, preocupamos com aqueles nossos filhos também. Daí procuramos, vimos aqueles nossos filhos, ouvimos dizer que há um filho de vizinho também sofreu dano. Então, graças a Deus, ele não perdeu a vida, nada. Sofreu uma das partes do corpo dela,
depois foi levado assim, está no hospital para apanhar tratamento. O comboio estava a passar, de repente eu vi a buzinar e eu fiquei preocupado com o que está a acontecer a buzinar. De repente vi maquinista a gritar dizendo que atropelei alguém aqui na minha atrás. Eu tentei vir, mas fui ver que é uma das vizinhas que foi atropelada. Eu sinto bastante por ela. Epa. A vítima continua a receber cuidados médicos e este é o segundo acidente ferroviário a registrar-se em Chimoio em menos de uma semana. O primeiro envolveu o comboio de carga e esta viatura na passagem de nível. Mais de 272 famílias da comunidade de Capamba serão reassentadas na zona de Mbosa para dar lugar à exploração mineira no povoado de Benga, na província de Tete. Finalmente, a comunidade de Capanga chega à conformidade no que concerne o processo de reassentamento com a empresa ICVL, detentora da mina de Benga, no distrito de Matice, província de Tete. A população será deslocada para a zona de Mbosa, a cerca de 10 km da cidade de Matice, onde foram construídas 272 casas para satisfazer igual número de famílias. A garantia foi dada por Salvador Zacarias, secretário permanente do distrito de Matice, numa entrevista exclusiva à TV Sucesso face à morosidade no processo de reassentamento das famílias afetadas pela exploração mineira. Aquilo que são infraestruturas sociais que estão previstas pela lei, que onde há reassentamento tem que ter as estruturas sociais. Nós temos lá posto policial e temos lá escola, temos residências para professores e temos também um centro de saúde, tanto como residência para os profissionais de saúde. Estão criadas condições, como também a corrente elétrica já está lá. O processo de criação de condições para os moradores da comunidade de Capanga, situada entre as cidades de Matice e Tete, deve ser vista como prioridade, tendo em conta o sofrimento que vivenciam. Nós gostaríamos de ver este processo já concluído, porque, de certa maneira, onde está a viver a comunidade neste momento, tem poeira por causa do carvão, então nós gostaríamos o mais breve possível. É verdade, temos esta questão de algumas questões que devem ser regularizadas aqui no meio, então estamos a fazer tudo por tudo para que este processo possa ser concluído, se a empresa colaborar com o governo. Por outro lado, Zacarias salienta que o não cumprimento do acordo assinado entre as partes envolvidas no processo de reassentamento em Mbosa, claramente o governo irá tomar medidas severas. Tudo que a empresa faz está no acordo, está tudo escrito. Acreditamos que a empresa não vai precisar que seja tomada medida no incumprimento disso. Ela vai precisar fazer para que cumpra com aquilo que foi traçado entre a empresa, o governo e a comunidade. O não cumprimento deste acordo é violação. Claro, tem que haver medidas a tomar. Obviamente que vai ser tomado medidas. Importa realçar que desde o início do processo de exploração de carvão mineral na província de Tete, são reportados vários problemas com os reassentamentos. A província de Sofala registrou cerca de 274 casos de violência doméstica entre janeiro e fevereiro do corrente ano. Ficar em casa é um condicionalismo imposto às famílias moçambicanas pelo governo com vista a precaverem-se do perigo mortal que a Covid-19 representa. Mas o que seria uma oportunidade para reforçar laços está em contrapartida a constituir causa do aumento da violência doméstica, tendo só de janeiro a fevereiro sido registrados 274 casos, maioritariamente contra a mulher. Tal o fato que estamos a falar que só o ano passado, de janeiro a fevereiro, registramos um total de 543 casos. E este ano de 2021 estamos a registrar um total de 274 casos. Então, onde o universo estamos a falar das mulheres que mais têm sido vítimas, no número de 150 mulheres que aproximaram até o até o mês de fevereiro à procura dos nossos serviços. Os dados já apresentam uma redução, mas os números não refletem a realidade. Redução esta que nós acreditamos que deve-se ainda ao fenômeno Covid-19, porque as pessoas estão confinadas e o confinamento, algumas não sabem que os nossos serviços continuam abertos e porque em algum momento o agressor saía
E hoje o agressor está aí com ela em casa, então em alguns momentos é difícil para a mulher ou o homem sair e vir até nós denunciar. Um outro motivo está aliado ao desconhecimento dos seus direitos, dado o baixo nível de escolaridade. Ela tem que estar preparada para a vida. Só casem depois de estarem formadas, depois de estarem preparadas para o futuro. Caso contrário, vão ter uma vida muito sofrida, porque vão ter que submeter às vontades dos homens. Disse Emília Bulha, esposa do governador provincial de Sofala, à margem do evento alusivo à Semana da Mulher. Declarados este domingo mais 7 óbitos por coronavírus e registados nas últimas 24 horas, 389 infecções, 13 internamentos e 127 recuperados da Covid-19. O Ministério da Saúde informou que dos 7 óbitos, 4 são homens, todos de nacionalidade moçambicana, de idades que variam entre 36 e 69 anos. Deste universo, um óbito foi declarado no dia 4 do corrente mês, 3 no dia 5, 2 no dia 6 e 1 foi declarado este domingo. Nas últimas 24 horas, 2.657 indivíduos suspeitos foram submetidos a testes, 389 dos quais acusaram positivo para a Covid-19. As autoridades sanitárias informaram ainda que nas últimas 24 horas, 3 indivíduos deram entrada às unidades hospitalares devido ao novo coronavírus. No entanto, outros 17, previamente internados, tiveram alta mercê da boa reação do organismo. Importa referir que mais 127 pacientes recuperaram da doença. Assim, o país conta com um cumulativo de 46.421 cidadãos livres da doença, 15.402 casos ativos e 693 óbitos devido à doença. O setor da saúde cria postos e forma técnicos para ajudar na administração da vacina contra a Covid-19 a mais de 6.100 profissionais do setor em 13 distritos da província de Sofala. Chegaram à província de Sofala há 5 dias 11.700 doses da vacina chinesa de prevenção da Covid-19. Estas que serão administradas numa primeira fase aos profissionais da saúde já foram alocadas às sedes distritais. Daí, os serviços provinciais da saúde na representação do Estado em Sofala garantir tudo estar a posto para o arranque segunda-feira da campanha de vacinação. Até o dia 3 de março, todo o distrito já tinha recebido as quantidades necessárias para a vacinação dos profissionais de saúde afetos naqueles postos. Faremos a vacinação como temos feito as outras vacinações. Tem pessoas-chave do processo de vacinação, que é acompanhado pelo pessoal de apoio. Os vacinadores serão um por cada distrito, exceto o distrito da Beira, que teremos 4 postos e cada posto terá 2 vacinadores. Criados foram 16 postos de vacinação, 4 dos quais na Beira, parcela da província com maior número de quadros daquele setor. A grande cidade da Beira tem a oportunidade de ter um posto de vacinação no Centro de Saúde Urbano da Ponta Gea, o Centro de Saúde da Munhava, o Centro de Saúde de Xingussura, adicionado ao posto Hospital Central da Beira. Daí que, se considerarmos as 13 distritos, os 3 distritos da nossa província, mais esses 3 postos, temos um total de 16 postos de vacinação. Os mesmos, de acordo com o médico-chefe provincial da saúde na representação do Estado, Hassani Abdallah, receberam apenas vacinas correspondentes à primeira dose. Então, a primeira dose vai ser nesta semana de 8 a 12 e a outra vai ser
depois de 21 dias. Mas, no entanto, as doses que levamos aos distritos é igual à primeira dose que vamos fazer nesta fase. Aí estamos a cuidar do processo de logístico, de conservação, para podermos monitorar também como será esta primeira fase. Desta feita, 6.120 vacinas serão nesta primeira fase aplicadas, pois serão igualmente abrangidos os funcionários da saúde afetos fora das unidades sanitárias. E os profissionais da saúde em Sofala afirmam que, apesar das vacinas não serem tão eficazes, acreditam que imunizações irão garantir maior resposta no combate e prevenção da Covid-19. Profissionais da saúde são tidos como sendo um dos maiores grupos de risco de contaminação pela Covid-19, de acordo com o Ministério de Tutela, dada a exposição que lhes são impostos pela especificidade da sua atividade, que leva estes ao contato diário com pacientes, daí estarem satisfeitos pela oportunidade que têm de reforçarem sua imunidade para melhor servir. É um alívio para nós. Não digamos que não vamos apanhar o Covid-19, mas pelo menos já temos uma retaguarda, estamos um pouco com defesa no organismo. Podemos enfrentar e desempenhamos as nossas funções com um pouco de alívio na mente, né? Quanto à eficácia é discutível, mas sabemos que a partir do momento em que você já tem uma vacinação, primeiro a sua proteção é um pouco mais dupla, já tem uma sensibilização, mesmo que venha a desenvolver sintomas de coronavírus, serão sintomas muito leves. Isso deixa-nos muito mais satisfeitos, principalmente quando somos considerados como prioritários, porque nós somos o pessoal que está na linha de frente. Então só trabalhávamos com medidas de prevenção básicas, agora termos como prioridade durante o período de vacinação é muito bom, porque pelo menos estaremos mais saudáveis para conseguir responder à necessidade da população. Uma população que tem vivido no desespero, pior ainda na agonia no leito hospitalar, situação difícil de com ela lidar quando pouco pode-se fazer, o que muito lhes afeta emocionalmente. É o sentimento de preocupação extrema, porque se hoje o problema de saúde está com o outro, amanhã serei eu. Como profissional, a preocupação é tem muita gente à procura de como se ter exame, mas que às vezes ficamos demasiado, somos poucos e as unidades sanitárias que colhem também são poucas. Então, como responder a essa massa de gente é difícil. Muito mais difícil será caso a população não cumpra com as medidas básicas de prevenção da Covid-19 e parte dos profissionais não reunirem os requisitos para serem vacinados. Que é o caso de funcionárias que estiverem grávidas, não podem tomar a vacina, é uma contraindicação, tem alguns efeitos para o feto. Temos também as que estão a amamentar, porque a vacina pode passar a partir do leite materno para afetar a criança, e aqueles que têm sinais sugestivos sintomas sugestivos de Covid-19 ou aqueles que têm um teste positivo para Covid-19. Para esses profissionais têm que esperar o período de quarentena, após os 14 dias é que pode tomar a vacina de Covid. Porque, de acordo com a diretora distrital da saúde na Beira, Nelsa Joel, as doses da vacina recebida não curam a Covid-19, mas sim previnem o desenvolvimento das formas mais críticas daquela pandemia. A Associação para a Regeneração e Reinserção do Jovem Recluso saúda o Governo por se dar prioridade à vacinação dos reclusos e funcionários de prisões na segunda fase de imunização contra a Covid-19. A vacinação da população prisional e funcionários das cadeias em todo o território nacional, previsto no Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, é acolhida de bom agrado por ser um esforço visando a salvaguarda do direito à vida. Porque há dificuldades de submeter os reclusos aos testes regulares, o defensor dos direitos dos reclusos exige o cumprimento da imunização conforme previsto. Entendemos que o Governo fez, uma vez mais,
o seu papel, o seu dever de procurar todas as formas para garantir a saúde e a vida de todo cidadão. O presidente da APREJOR, Seródio Otou, lembra que ainda com a redução das visitas, as cadeias não deixam de ser espaços de propagação da Covid-19, uma vez que os funcionários das prisões frequentam igualmente ambientes de risco, tais como transportes, mercados, assim como mantêm contactos com amigos e familiares, podendo infectar os reclusos. Neste contexto, queremos também apelar às autoridades governamentais para que, enquanto não acontece a vacinação, que já devia ser para breve, deve agudizar com outras campanhas com vista a evitar a propagação deste vírus que está a dizimar vidas humanas em quase todo o mundo. E entendemos que as cadeias do país não devem ser uma fonte de maior propagação ou, por outra, onde pode existir a catástrofe humanitária. Estamos a falar de pouco mais de 19 mil ou 20 mil reclusos em todo o território nacional. Importa referir que a APREJOR luta há anos para que o setor da justiça implemente políticas consistentes para a fácil regeneração e reinserção do jovem recluso na sociedade após cumprimento da pena. O volume de investimentos no setor do turismo registra queda em 70% devido ao impacto da Covid-19 na província de Inhambane. De março do ano passado, esta parte tem sido período cinzento no que investimentos dizem respeito no setor do turismo e cultura em Inhambane. Há queda de volume devido à pandemia da atualidade, a Covid-19, ou seja, o encerramento das fronteiras aéreas e terrestres que se registrou forçou o sumiço de investidores. Em relação ao nosso plano, não, houve uma queda. No ano passado, o volume de investimentos esteve por aí 10 milhões de dólares. Não tenho em mente qual era o plano, mas esse foi o volume do investimento que nós tivemos. Este ano estamos a prever alguma subida de investimento, mas da forma como estamos a iniciar o ano, com os números de Covid a subirem, mas também com o material de construção a subir em termos de preços, não temos muita certeza se vamos ter um volume de investimento elevado, mas gostaria, e estamos a trabalhar também com o APEX, no sentido de atrairmos maior volume de investimentos para o setor do turismo em particular. As projeções em investimentos para este ano no setor da cultura e turismo apontam para mais de 30 milhões de dólares norte-americanos. Atualmente, trabalha-se na promoção de potencialidades para que os homens de dinheiro apostem na província de Inhambane. O setor privado é chamado a fazer promoções usando plataformas digitais e temos tido uma boa colaboração, que o setor privado também está a fazer isso em paralelo às associações, a Associação de Vilanculos, em particular, dos hoteleiros de Vilanculos, tem estado a fazer um trabalho muito positivo, que está a contribuir para a divulgação do destino Inhambane. O diretor provincial da Cultura e Turismo, Emílio Nhantumbo, referiu-se dos festivais distritais em formato online que vão ser promovidos nos próximos meses como outra reinvenção para atrair investimentos. De notar que a província de Inhambane tem enormes potencialidades turísticas de se fazer inveja, sobretudo no turismo de sol e praia. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano equaciona a retoma das aulas presenciais sem o curso noturno. Falo como líder religioso, em nome de rebanho que é cuidado a nível de cada confissão religiosa e em nome de alguns pastores que, por questão de medo, não têm condição de poder sair em público e falar o que eles sentem no seu coração. O nosso maior problema está na decisão do presidente em relação
há retorno das aulas das crianças, em relação ao futebol, menos a reabertura das igrejas, sabendo que a igreja ela tem um papel também essencial nesta nação. Só queria lembrar um pouco ao governo de Moçambique que a igreja é um braço direito vosso em todos os sentidos. E quando a gente fala de cooperação, precisam respeitar o que a igreja usa como meios que é para poder cooperar convosco ao nível da sua base de fé. Esse é um ato que está a ser ferido a nível nacional. Quando vocês dizem que as igrejas vão retomar as aulas, aliás, as escolas vão retomar as aulas, vocês estão a dizer que as crianças têm condições de se cuidar da pandemia em detrimento das igrejas, o que não é verdade. Vocês estão a dizer que os chapas têm melhores condições de cuidado em relação às igrejas, o que não é verdade. Vocês estão a dizer que os mercados estão mais organizados que as igrejas, o que não é verdade. O passo a seguir, quando vocês falam que Moçambola pode voltar a treinar, vocês estão a nos obrigar a gente a partir das nossas igrejas para também arranjar uniforme, ver se conseguimos ter essa liberdade de poder também cuidar do povo. Então, o que nós esperávamos e o que nós podemos pedir às autoridades, neste caso de uma forma direta ao presidente, é que reconsidere isto, sem descartar a questão de obediência às medidas. Reabra as mesquitas e nós vamos fazer o que se deve fazer. Por quê? Porque nenhuma situação da vida deve nos afastar de Deus, deve nos afastar dos nossos locais de culto. Aqui, na mesquita, aparece o homem encarregue a fazer o chamamento. E é triste saber que ele chamou e ninguém vem. A reportagem que acabou de passar tem que ver com a reclamação de alguns líderes religiosos em Nampula que contestam a continuação do encerramento das igrejas. Agora sim, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano equaciona a retoma das aulas presenciais sem o curso noturno. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário, secundário, técnico profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional. No discurso à nação na última quinta-feira, sobre o estado de calamidade pública, o presidente da República sustentou a autorização de reinício das aulas, alegando que de outubro de 2020 a janeiro de 2021 não foram detectadas complicações graves no sistema de educação, apesar do registro de 1.380 casos positivos entre alunos e professores. No contexto, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano não pretende baixar a atenção, apesar dos números que encorajam Filipe Nunes a autorizar o reinício das aulas. No entanto, o setor da educação reconhece a grande dificuldade de prover o curso noturno no presente ano letivo, por isso está a socializar o plano de retoma das aulas em meio a uma série de alterações no quadro das medidas impostas pela Covid-19. A possível retoma das aulas sem um curso noturno é sustentada pela pressão no referido período, cenário que poderá tornar difícil a desinfecção das salas de aulas noturnas, associada ao recolher obrigatório, a limitação da circulação à noite na região metropolitana do Grande Maputo e a pressão no sistema de transporte nas grandes cidades, avança o portal de notícia Mundo ao Minuto, citando fontes do setor da educação que propõe o ensino à distância para os alunos matriculados neste turno. Nos próximos dias, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano deverá indicar a estratégia mais consistente da retoma das aulas. No entanto, já alertou para que as turmas sejam compostas por 25 alunos. Lembre-se que as medidas do estado de calamidade pública entraram em vigor desde as 0 horas do dia 7 de corrente mês, por um período de 30 dias. Lançada a primeira pedra das obras de asfaltagem da estrada de 3 km que liga a cidade de Nampula a Marere, bairro em expansão. É uma lufada de ar fresco para os condutores que usam esta via, visto que o seu estado avançado de degradação condiciona o trânsito normal dos meios circulantes. De facto, é de agradecer e louvar, né? Porque a estrada está em péssimas condições.
nós como munícipes queremos mesmo que a estrada seja arranjada para que possamos andar bem e sem sobressaltos. Eu gostei muito, até que eu gostaria mesmo que seja todas as vias, até que nós estávamos a passar mal essa via. Furamos pneu, andamos mesmo a rasca, mas assim que com esse programa aqui eu estou a gostar. Aliás, os condutores sentem-se entregues à própria sorte, por isso o lançamento da primeira pedra para a asfaltagem da via traz um ar de alívio. Estávamos já há bastante tempo a esperarmos desse trabalho, porque na verdade esta é uma via muito grande que merece de ser dado um banho de vez em quando, porque na verdade os nossos carros se estragam, a suspensão é uma zona muito nova e requer mesmo tendo esse tipo de trabalho, no sentido de ainda haver mais desenvolvimento para a pequena vila que é, temos lá o Hospital Geral e temos lá a universidade, há de haver muitas infraestruturas naquela zona. A Idilidade de Nampula esclareceu que as obras vão consumir dos cofres do Conselho Autárquico 29 milhões de meticais, fruto das receitas locais. Todos os anos criou dificuldade de transitabilidade para dar acesso, portanto, ao Hospital Geral de Marrere, às universidades, assim como os centros de formação. Dizer que o orçamento é de aproximadamente 29 milhões, que compreende a asfaltagem da via no troço já mencionado, mais a construção de pontes e valas de drenagem. Está, portanto, previsto para 6 meses, numa primeira fase, e as outras fases vão acontecer na medida em que o empreendedor vai mostrando a sua capacidade, a flexibilidade, a honestidade nos trabalhos. Mas a ideia inicial é fazermos a ligação, é fazer essa ligação Hospital de Marrere e até a estrada ir até a saída, que é a zona da cerveja de Moçambique. Fazer o círculo, não é? Começa daqui, mas paulatinamente a intenção é chegar até a parte da saída da cidade de Nampula. Também vai permitir o seu descongestionamento. Refira-se que as obras de via Marrere, cidade de Nampula, compreende 3 quilómetros. Está tudo dito, não perca a seguir o Revista Nacional com os convidados que já estão posicionados. Até já.